remota, né? Que é a nossa aula remota, que é a maneira pela qual a gente tem ministrado nossas aulas, né, durante o semestre. Então, a ideia hoje é nós estarmos discutindo de que maneira nós podemos estar utilizando essa problematização no formato real. E eu já posso antecipar para vocês, pessoal, que a minha ideia é trazer alguns exemplos de como que eu consegui fazer essa adaptação, tá bom? E também discutir algumas coisas, né? Desde que eu comecei a trabalhar com essa metodologia, né, da problematização, eu amadureci muito, tá, pessoal? Eu sou muito sincero com vocês nessa questão, porque o Neandro, que trabalhou uma problematização lá no início, quando conheceu o método, é um Neandro completamente diferente, muito mais maduro, assim, e eu queria compartilhar isso com vocês também, né? Desse amadurecimento, desse ponto de vista, da minha visão sobre a problematização, tá bom? Então, a gente tem esses dois grandes pontos aí para discutir. Eu acredito que a maioria de vocês já me conheçam, mas se tiver alguém que não me conhece aqui, eu sou formado em odontologia pelo Centro Universitário São Lucas, com muito orgulho, né? Sou egresso do curso. Já fazem 10 anos, apesar de não parecer. O professor Dino está aqui, o professor Dino foi da minha mesma turma, né? Então, sou fruto da casa, né? E ao longo dos anos, né, desses 10 anos, que passaram no piscar de olhos, né? Eu fiz uma pós-graduação em metodologia do ensino superior, onde eu tive o primeiro contato, né, com essa discussão sobre metodologias de ensino, métodos ativos, né? Para quem não sabe, a problematização ela se encaixa nas metodologias ativas, né, de ensino-aprendizagem. Então foi o meu primeiro contato com esse universo, né, que são as metodologias ativas. E isso me instigou desde o início. Realizei uma especialização, que é em estomatologia, né, na São Leopoldo do Mandique, em Campinas, e um mestrado em radiologia odontológica e imaginologia também em Campinas. E posteriormente, né, inclusive recentemente, concluí o doutorado em radiologia odontológica pela Unicamp e retornei tem mais ou menos 2 anos para a casa, né? Bom, como vocês puderam perceber, né, apesar de ter essa formação na pós-graduação e de metodologia do ensino superior, fica muito claro uma certa tendência da minha formação direcionada para a radiologia odontológica. Mas existiu 2 momentos singulares onde eu percebi que esse assunto realmente me chamava a atenção. O ensinar a odontologia ou ensinar radiologia me instigava, me atraía, e aí isso me rendeu 2 frutos, né, que foram interessantes aqui, que eu considero interessantes, que foram 2 publicações. Essa que fala sobre o método de aprendizagem baseado em problemas, né, ou a problematização na disciplina de radiologia odontológica, que foi um trabalho onde eu ministrei, né, o conteúdo da radiologia odontológica para os meus alunos nesse formato, né, de problematização, e quis checar como que foi a recepção, né, dos alunos diante dessa condição. Foi um trabalho que a gente publicou na a revista da ABEN, né, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, e teve uma boa recepção. E esse outro trabalho que fala sobre a comparação entre as aulas, né, expositivas tradicionais com o método PBL ou com o método da problematização na aquisição de conhecimentos em estudantes de odontologia. E foi um outro trabalho assim que abriu muito a minha mente sobre o assunto, né? A gente discutiu várias questões durante a discussão do artigo em si, mas eu separei um parágrafo, né, que está na discussão desse artigo que me instigou a trazer para vocês uma visão sobre essas metodologias ativas que nós estamos vivendo, sobre o momento que nós estamos vivendo atualmente, tá? Que diz o seguinte, ó, baseado em pesquisas relevantes e recentes, né, elas indicam um modelo de currículo integrado com diferentes métodos de ensino-aprendizagem para alcançar melhores desempenhos dos alunos. Traduzindo, a gente sabe que as metodologias ativas elas têm um alcance diferente, né, da metodologia tradicional, que é o ensino tradicional, que é o ensino por meio de palestras que a gente tem sido apresentado constantemente ao longo da nossa vida. Mas dentre as metodologias ativas existem várias opções.
Tá? Inclusive, assim, no início existia um contraponto, né, de que as metodologias ativas elas viriam para confrontar a metodologia tradicional. E hoje há um amadurecimento em relação a isso, não é bem assim que a gente enxerga, né? Hoje em dia, a gente sabe que a metodologia tradicional ela pode ser útil em algumas situações, e eu acho que isso necessitou de um certo amadurecimento, tanto da literatura quanto nosso, para conseguir compreender, né? Que o professor ele precisa, na verdade, identificar em que momento, de repente, essa aula, né, no formato de palestra, ela vai ser útil, ela vai ser interessante também, para complementar, né, essas aulas nos outros formatos de metodologias ativas. Então, a problematização ela é uma das nossas armas, né, vamos dizer assim, dentre outras metodologias ativas. Tá? E eu quero assim incentivar vocês a conhecerem outras metodologias, experimentarem outras metodologias e verem que assim existe uma infinidade de possibilidades nesse campo, né? Eu mesmo, né, vou trazer aqui o assunto de problematização, mas eu trabalho com diferentes outras metodologias, né? Não trabalho apenas com a problematização. E, inclusive, em algumas situações que eu acho interessante, né, trabalhar na disciplina, algum determinado conteúdo, eu vou sim beber da fonte, né, da aula expositiva em algumas situações que eu acho necessário, que eu acho importante, né, com o meu aluno. Eu acho que esse julgamento aí que o professor deve fazer, essa análise, né, que o professor deve fazer, ela é importante para determinar aí o caminho que o seu aluno deve trilhar dentro dessa aprendizagem, né, dentro dessa aquisição de conhecimento. Então, hoje, o que a gente se propõe a aprender é avaliar a metodologia da problematização aplicada a essa situação, né, que é a aula remota, né? Será que é possível, né? Será que a gente consegue fazer essa adaptação? E até que ponto a gente consegue chegar, né, com isso? Eu acho que tem algum áudio que tá aberto. Acho que agora fechou. Bom, e a habilidade, né, o que nós pretendemos desenvolver hoje é criar um plano de aula utilizando a metodologia da problematização nesse formato real. Então, é idealizar, é pensar nas nossas disciplinas, nos nossos conteúdos, quais poderiam se encaixar nesse formato, que é o formato que a gente vai estar discutindo hoje, que vai estar apresentando hoje, que é o formato da problematização, tá bom? Eu fui pesquisar, pessoal, lá no site da AFIA, né, que é a empresa a qual nós estamos compondo hoje, sobre qual que é a metodologia da AFIA. A metodologia de ensino da AFIA, e eles dizem o seguinte, ó, nossa metodologia é totalmente centrada no estudante. Isso já dá um parâmetro bem interessante para nós, né? E isso se explica por uma questão muito simples. Em um mundo em que tudo muda rapidamente, no qual o conhecimento produzido pelo homem dobra em poucos meses e a tecnologia rompe diariamente com o status quo, o maior foco da AFIA está em formar profissionais que consigam aprender. E eu até coloquei em negrito aí, né? Que consigam aprender por si mesmos e constantemente, ao longo da vida e de forma autônoma. Fica muito claro, né, que por meio desse parágrafo aqui, que a metodologia AFIA está de braços dados com as metodologias ativas, né, uma vez que eles tentam instigar e promover a autonomia, o aprender a aprender nos nossos alunos, tá? E dentre as metodologias ativas possíveis de se trabalhar, né, que já são bem conhecidas e bem faladas, nós temos a problematização. Então, eu quero que vocês entendam que a problematização, ela casa com a proposta de metodologia da empresa onde nós trabalhamos. Tá? Então, se de repente vocês podem se perguntar, né? Nossa, mas será que se eu trabalhar a metodologia da problematização na minha disciplina, eu vou falar a mesma língua da empresa onde eu trabalho? Totalmente. Tá? Então, eu quero transmitir essa segurança para vocês. Se vocês estiverem, né, durante as aulas de vocês, trabalhando, né, metodologias ativas, né, seja problematização ou outra problematização, ou outra metodologia ativa, vocês vão estar ali
na verdade, falando a mesma linguagem que o grupo AF ele se propõe a falar, que é centrar o ensino no estudante, que é gerar essa autonomia no estudante, gerar o aprender a aprender. Mas, Leandro, qual metodologia eu devo seguir, né? Existem uma infinidade de metodologias. Bom, hoje eu vou te apresentar uma, né, que é a problematização, que é uma opção que, inclusive, você pode sim trabalhar no formato, né, remoto com essa modalidade, que eu vou mostrar para vocês como isso é possível, tá? De trabalhar essas aulas, esses conteúdos nessa proposta, né, da problematização, e que vocês tenham agora essa arma, né, dentro do arsenal de vocês, né, de repente vocês conheçam outras metodologias, que de repente, pode ser que vocês conheçam até algumas metodologias que alguns outros professores não dominem, mas se você reunir, né, o máximo de metodologias ativas possíveis, né, e conseguir tiver um certo conforto com isso, você vai conseguir selecionar melhor qual que é a metodologia que se encaixa com aquele determinado conteúdo. O que eu já percebi, né, inclusive eu volto lá naquele parágrafo daquele artigo, que eu acho que agora a gente vai ficar, com essa releitura a gente vai entender melhor, que as pesquisas a níveis assim, científicos de revisão sistemática, que existiram já pesquisas que se perguntaram assim, qual que é a melhor metodologia de ensino para se trabalhar. E eles chegaram na seguinte conclusão, pessoal, as pesquisas mais relevantes e recentes, porque foi algo assim que eu fui atrás com um gosto, assim, sabe? Qual que é a metodologia, qual que é a melhor metodologia para se trabalhar? E a resposta foi que eles indicam um modelo de currículo integrado com diferentes métodos de ensino-aprendizagem. Tá? Então, você variar métodos é algo que é interessante. Acho que ponto 1 aí da nossa conversa de hoje é você entender que você pode sim, e de repente você deva variar métodos de ensino-aprendizagem dentro do seu curso, dentro da sua disciplina, tá? Entre disciplinas, né? E dentre até os seus próprios conteúdos, ou seja, dentro de uma mesma disciplina, eu posso olhar para um objetivo de aula e entender que a problematização ela vai me servir. Só que para um outro conteúdo, eu vou precisar adotar uma outra metodologia. Tá? Então, a metodologia da problematização ela vem a somar, né, como um arsenal aí para que você tenha possibilidade de trabalhar. Nossa, para esse objetivo de aula, a problematização vai encaixar de forma perfeita com o que eu quero propor para os meus alunos. Tá? Pessoal, eu queria assim abrir, tá? Sintam-se à vontade, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Queiram fazer algum comentário em relação, queiram enriquecer, acrescentar alguma coisa, sintam-se participantes, tá? Disso. Então, essa é a grande verdade, tá? O que a gente tem observado, baseado em pesquisas, não é, o Leandro acha isso, o Leandro acha... Não, é que o aluno, ele aprende melhor quando ele se depara com diferentes métodos de ensino, tá? Porque aí ele consegue trabalhar sobre diferentes óticas, diferentes tipos de conteúdos, e isso enriquece não só o curso, como também enriquece os nossos alunos, né? Aquisição, aprendizagem dos nossos alunos, que é o nosso objetivo, né? Sempre que eu monto uma aula, eu penso no que é mais importante, que é o que o meu aluno aprenda, né? Então, como que eu vou conseguir chegar nesse fim? E eu acho que a metodologia de ensino, ela tende a ser eleita pensando nisso. Qual que é a metodologia de ensino que vai facilitar para que eu chegue no meu alvo, que é a aprendizagem do aluno. Portanto, a metodologia de ensino é um meio pelo qual você vai atingir o objetivo principal da aprendizagem, que é a aprendizagem do aluno. Tá? Então, às vezes a gente fica muito cheio de informação e aí fica meio confuso. Mas o objetivo principal de toda aula, de qualquer professor, é que o aluno detenha de um conhecimento específico. E a metodologia de ensino, que vai ser o meio pelo qual ele vai chegar ali,
quem vai definir qual que é o melhor meio, o melhor caminho, a melhor metodologia vai ser o professor. Então, vocês têm um papel muito importante, né, nessa questão, tá bom? Então, acho que um grande amadurecimento que a gente teve aí nesses anos todos foi dizer assim, não existe um método que vai ser melhor que o outro, sabe? Existem métodos que vão te dar oportunidades melhores de trabalho do que outra. E a metodologia da problematização, ela vai ser um aliado se você observar e você olhar para alguns objetivos de aula, né? Alguns descritores lá na matriz de referência e identificar que, olha, nesse caso aqui, dessa matriz de referência, a problematização ela vai me ajudar bastante. Se você, professor, conseguir identificar isso, para mim já vai ser fantástico, tá? Bom, mas o que é a metodologia da problematização? O que é a aprendizagem baseada em problemas, né? Pessoal, eu gostaria de abrir agora, a gente já participou por tantas oficinas e capacitações relacionadas a isso, e eu gostaria assim de saber o que ficou, né, assim para vocês sobre o significado, o que é essa metodologia da problematização assim de um modo geral. Será que alguém poderia me ajudar sobre o conceito de metodologia da problematização, aprendizagem baseada em problemas? Alguém poderia me ajudar? Falando o que você entende por metodologia da problematização ou aprendizagem baseada em problemas. Vamos interagir um pouco? Deixa eu pedir ajuda então aos universitários aqui. Professor João, você está com áudio? Você tem microfone? Acho que ele está sem microfone, né? Professora Laurice, alguém poderia me ajudar? Bom dia, Leandro. Acho que Bom está dia. todo mundo acordando ainda. Bom dia, tudo bem? Tudo. Bom, Leandro, eu Então, acredito, né, que assim, quando eu pretendo montar uma aula usando o PBL, eu imagino, quer dizer, eu imagino não, eu sempre penso que eu tenho que resumir o que eu quero dar naquela aula com um problema, para ajudar a chamar atenção. Né? Então, eu vejo dessa forma. E aí eu vou trabalhar as possibilidades para resolver esse problema. perfeito. Mas é isso mesmo, você está certíssimo, Maurício. Traduzindo, é basicamente quando o nosso primeiro momento, né, de aula é um desafio. É quando você já entrega para o nosso aluno um problema realmente, né? Para que ele se depare, né, com aquele problema, um problema que a gente vai criar, um problema que pode ser bem próximo da realidade, mas um problema que vai ali instigar o nosso aluno a ter curiosidade sobre o conteúdo que você precisa estar trabalhando, né, para atingir aquele determinado objetivo. Então, com essa explicação da Laurice, que a Laurice ela explicou de forma bem didática qual que é a proposta, eu não vou me alongar porque eu acho assim, a gente já teve muitas capacitações sobre o que é a problematização. O nosso objetivo hoje é estar mostrando, meu objetivo hoje é estar mostrando para vocês por meio de exemplos, tá? Como que vocês poderiam conseguir chegar a aplicar a problematização na prática, tá bom? Eu queria que alguém fizesse uma interpretação dessa imagem aqui para mim. Será que alguém conseguiria me ajudar? Me dissesse o que você está vendo aqui nessa imagem. O que você consegue perceber dessa imagem, né? Alguém poderia? Eu tô sem ver o chat, só estou vendo a tela aqui. Se vocês pudessem participar por áudio, ficaria melhor. O que Tem vocês alguns conseguem? aqui, Leandro, falando que chegaram atrasados, que agora que estão Ah, tá. entrando na aula. Mas, Sejam assim, bem. essa figura me... Assim, eu, né? Uhum, Fiquei bastante intrigada, porque tem o carro do bombeiro, então a certo. gente espera que seja um bombeiro que esteja, né? Só Uhum, que quem está apagando o fogo, entre aspas, ou, né, posso tentar fazer uma interpretação de que é alguém tentando ajudar, né, uma pessoa de alguma forma, né, com conhecimento, né, mas o uhum. bombeiro está de jaleco.
Aham. Ficou confuso, né? Ficou confuso. Não é uma imagem comum assim de se ver, né? Normalmente a gente esperaria um bombeiro utilizando ali essa mangueira, né? E que provavelmente saísse água e não parece que tá saindo conhecimento, É, né? conteúdo. Alguém tem alguma outra visão sobre essa imagem aqui para contribuir com a gente? Quem... Tem gente falando no chat aqui, um professor Salvador despejando um monte de conteúdo. Ah, um professor, o Salvador, Salvador, despejando um monte de conteúdo. É, eu acho que a Virgínia chegou perto. É isso mesmo. O que que acontece? Você percebe que aqui eles têm, na verdade, lá nos Estados Unidos, uma expressão que fala como se você estivesse bebendo água por uma mangueira de bombeiro, né? Imagina beber água por uma mangueira de bombeiro. Deve ser muito complicado, né? E impossível, né? Porque muita pressão. a visão que eles têm do ensino tradicional é essa, tá? É de como se o professor estivesse enchendo o aluno de conteúdo e de que ele acha que isso é o certo a se fazer, porque afinal de contas ele tem um conteúdo para ministrar e é isso que ele tem que fazer. E aí eu queria que vocês refletissem sobre a rotina de vocês durante essas aulas remotas, né? Se vocês estão se sentindo como esse professor, que vocês têm, sei lá, 1 hora e meia de aula e vocês precisam trabalhar aquele monte de conteúdo e aí vocês começam a falar sem parar. Aí vocês começam a falar sem parar e aí vocês acham que quanto mais vocês falam, mais eles aprendem, né? Quer dizer, parece que a equação é mais ou menos assim: quanto mais eu falar o conteúdo, quanto mais conteúdo eu conseguir falar, mais eles vão aprender. Parece que existe uma correlação direta em relação a isso. E isso, pessoal, na verdade, é uma concepção do ensino tradicional, de um ensino que a gente está tentando há tanto tempo desvincular. Então, eu queria que vocês fizessem uma autoavaliação, se de repente vocês estão se identificando com esse professor aqui, né? Porque se vocês estão se identificando com esse professor aqui, eu acho que vale uma reflexão, né? Porque nem sempre, né? Nem sempre não. Essa equação aí vocês, acho que vocês conseguem até julgar bem, que o fato de você falar algo, o fato de você ensinar algo, não significa que esse assunto está sendo aprendido, né? Que essa informação ela está sendo passada, né? Ou de que o aluno está aprendendo. Então, pessoal, vamos começar a desvincular essa questão aí de o quanto que você fala e o quanto que o aluno aprende, tá? Muitos professores ficam abarrados nessa ideia de que ele tem que falar o máximo de informações possíveis, porque se ele falar o máximo de informações possíveis, o aluno vai aprender o máximo de conteúdo. E não é isso. Tá? Pelo contrário, na verdade, né? Contrário. Pelo contrário, né? Porque aí o aluno se sente mais desafiado e às vezes até assim desmotivado, vamos ser sinceros, né? Quando ele começa a se deparar com uma realidade como essa. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa nossa reflexão aqui? Deixar algum testemunho, alguma situação? Bom, Leandro, eu acho assim, a minha, né, eu como professora hoje, a minha maior dificuldade é exatamente fazer isso que você está fazendo, Uhum, né? Tipo assim, vamos, gente, vamos responder, eu passo a aula inteira assim, uhum, né? Vamos participar, vamos usar o microfone, eu preciso ouvir, vocês sabem. Eu já falo, eu já faço já uma uhum. campanha no começo da aula, né? Uhum, Porque eu tenho uma turma com acho que com 10, 11 alunos, essa turma ela já botou na cabeça que a professora precisam conversar comigo, né? uhum. Mas eu tenho outra aula que é uma turma maior. Aí isso complica um pouco, né? Fazer a turma toda participar, né? Então, assim, eu acho que um dos nossos grandes desafios é exatamente esse, trazer um problema que instigue, né? Uhum, E eu concordo com você, não é porque eu estou falando muito uhum, que a pessoa tá absorvendo aquilo tudo que eu estou falando. Então, assim, eu sempre procuro
tentar chamar atenção para que eles leiam, que eles se interessem em pesquisar, porque eu acho que na nossa vida como profissional, eu acho que é o mais importante, né? Saber ir atrás daquela informação. Exatamente. E, Laurice, é assim, é, o que eu acho legal dessa figura? Sempre que você estiver fazendo isso agora na sua aula, você vai lembrar dessa imagem. Você vai lembrar dessa imagem, você vai pisar no freio. Por quê? O ensino tradicional fica muito mais difícil de abrir o diálogo, né? Quando você começa a falar e você tem muito conteúdo a falar e o aluno percebe que você está correndo no conteúdo, aí ele gera um bloqueio, ele não vai interagir com você. Então, a ideia de trabalhar outras metodologias é justamente metodologias que cerquem o aluno, ele não tem escolha, né? Por exemplo, a problematização é uma metodologia que depende da participação do aluno, né? O aluno precisa participar. Então, é claro que num primeiro momento você vai ter um pouco de desgaste, no segundo momento também, mas a coisa tende a melhorar com o tempo, né? Mas a gente vai discutir isso, tá? Eu quero mostrar para vocês agora uma outra imagem. Essa aqui, né? Essa aqui, essa Eu aqui concordo é... com a Virgínia, que ela disse que é sufocante. É isso aí. Imagina, pessoal, o aluno, né? A gente tem que ter uma empatia, né, com os nossos alunos também, né? Infelizmente, o aluno ele começa a assistir sua aula e aí você começa a falar sem parar. O aluno ele vai se sentir tão sufocado e desmotivado que ele vai perceber que ele não está conseguindo acompanhar o raciocínio, que ele vai começar a perceber que ele não está aprendendo, que ele pode se desmotivar, né, numa situação como essa. Então, é muito difícil você prender o aluno numa aula tradicional. Quer dizer, é mais difícil, né, você prender um aluno numa aula tradicional do que numa aula de discussão de caso, numa aula de sala invertida, né, numa aula de problematização. Então, eu não estou dizendo assim que a problematização ou que as metodologias ativas vão resolver todos os problemas, não é isso. Mas as chances de você conseguir uma interação são muito maiores com as metodologias ativas do que com a metodologia tradicional, disso eu não tenho dúvida, tá? Então, pessoal, eu quero que essas duas imagens fiquem na cabeça de vocês. Quando vocês começarem as aulas, né, e começar a falar sem parar, aquele monte de conteúdo, que vocês lembrem dessas duas imagens, né, e deem uma pisada no freio e falem assim, calma, será que é isso mesmo? Será que esse é o objetivo mesmo? E aí, o que eu quero trazer para vocês é uma outra proposta, né? A nossa metodologia, né, que é a metodologia da problematização, ela visa isso aqui. Quando eu encontrei essa imagem ontem, eu falei assim, nossa, é isso aqui. É isso que eu quero fazer com que eles entendam, né? A problematização, ela representa esse copo de água que o professor está oferecendo. Por quê? A gente vai organizar um problema e vai delinear ele na ideia, na proposta de fazer com que a coisa seja um pouco mais simplificada, né? Que as questões sejam mais claras, tipo assim, o objetivo fique mais claro e fique mais organizado e fique uma informação mais limpa, uma informação mais suave. O que o professor quer chegar, aonde o professor quer chegar, sabe? Eu acho que a maior pergunta dos alunos é assim, aonde o professor quer chegar com esse monte de conteúdo, né? Qual que é o objetivo dele, né? Com esse monte de conteúdo que eu não estou entendendo, com esse monte de conteúdo que eu não estou conseguindo acompanhar. Então, eu gostaria que essas três imagens ficassem na cabeça de vocês, sempre que vocês se reconhecessem como aquele professor que está segurando ali aquela mangueira, né? Lá do caminhão do carro de bombeiro, que vocês se identificassem, poxa, eu poderia estar fazendo algo mais, de repente, criativo, ou eu poderia estar fazendo algo mais didático, ou eu poderia estar fazendo algo mais... Eu poderia estar fazendo uma entrega um pouco melhor para o meu aluno. Deixa eu conhecer quais são as opções. E aí é onde agora eu começo a apresentar para vocês a forma, a maneira que eu tenho encontrado de trabalhar em algumas disciplinas, em alguns conteúdos. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre essas três imagens? Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem?
Eu entrei um pouquinho atrasada, mas já me deparei aqui com suas imagens, suas colocações, e eu gostaria de contribuir. Me Ai, que chamou bom. bastante atenção, assim. Uhum. Em realidade, a gente vem trabalhando na instituição já faz um tempo, né? Desde que eu entrei, pelo menos, a gente sempre tem informações voltadas aí para as metodologias ativas. Inicialmente tivemos dificuldades e eu digo que nós ainda estamos nessa luta de uma mudança de cultura, né? Uhum. É uma luta árdua para nós e para os alunos. Então, a gente sabe que é necessário prosseguir nessa caminhada, mas hoje nós estamos vivendo algo diferente. A metodologia ativa agora aplicado na aula remota, ela tem algo bem diferente, é muito mais delicado, né? A Uhum. professora Laurize comentando aí sobre que ela fica conversando com os alunos pedindo, gente, eu preciso que participem. Eu acho que isso é um pouco do que cada um de nós é a nossa sensação, né? Uhum. Hoje os alunos, a gente não consegue olhar olho no olho, agora mesmo eu estou falando com você sem minha imagem. Uhum. É, existem momentos delicados que o aluno ele não pode ou não quer colocar a imagem. Isso já inibe um pouco o professor, porque é uma sensação que o aluno está de costa. É ruim falar sem olhar, Uhum. né? E você sente, não é muito confortável. É, então, o aluno ele se sente protegido por essa tela, afinal de contas, eu não estou ali olhando para ele dizendo: olha lá, vamos lá, gente, está aqui o papel, vamos construir um fluxograma, todo mundo participando, e de vez em quando você passa e está olhando e a aula acaba acontecendo. Aqui não, a gente realmente depende do querer, né? Uhum. Então você se esforça e leva um tempo, né? Para você criar uma metodologia ativa, tem que ter a ver com o teu conteúdo, tem que ter a ver com uma dinâmica que tem que combinar, não pode ser qualquer coisa, né? Você tem que atingir aquele objetivo. Eu penso assim, é algo difícil. É continuar uma cultura. Na verdade, é uma nova cultura. A gente já estava vivendo um novo, mas é uma nova realidade, assim, não é fácil. Estamos vivendo uma época bem complicada, né? Assim, onde, infelizmente, é bonito para a gente falar, nós professores, a gente entende isso, até porque a gente acompanha os resultados dos artigos, né? Mas colocar isso na cabeça dos alunos é muito complicado, né? Como conseguir conquistar, principalmente quando você tem uma turma grande, uma turma mais madura, uma turma às vezes mais imatura, misturada. Uhum. Isso me deixa um pouco aflita. Eu acho que essa é um pouco da sensação que é conjunta, coletiva essa Sim. sensação, né? É bom ouvir isso, porque isso é a mais pura da verdade, né? Eu gosto da sinceridade e, assim, todos nós compartilhamos desse sentimento. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Porque a minha ideia é mostrar para vocês o que funcionou para mim e dar opções, né? Assim, para vocês do que vocês poderiam, de repente, estar adaptando para a realidade de vocês. Então, eu vou mostrar por meio de exemplos, situações que eu trabalhei, e eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal. Eu não consigo trabalhar, às vezes, isso em todas as minhas disciplinas, em todos os meus conteúdos, mas sempre que eu me vejo como aquele professor, aquilo me bate, sabe? Você fala assim, nossa, eu poderia de repente estar fazendo algo melhor agora nessa aula, mas eu vou anotar algumas ideias para trabalhar num próximo momento, né? Por quê? Porque, infelizmente,
A gente, às vezes, não tem tanto tempo para fazer um planejamento de um problema, né? Às vezes, a gente tem alguns conteúdos que a gente fica mais à vontade, né, de trabalhar metodologias ativas, outros conteúdos a gente considera que não se sente tão à vontade assim, para trabalhar, né, com metodologias ativas. Então, assim, existe uma infinidade de situações e eu sou empático com vocês nessa questão e gostaria de ser bem sincero, pessoal. Nem todas as minhas aulas, né, são nesse formato, não. Gostaria muito que fossem, né? Mas eu vejo assim, eu estou nesse caminho, sabe? Eu me vejo assim, é aonde eu pretendo chegar aos poucos, né, com as disciplinas que eu posso, com as disciplinas que eu consigo, né, que eu tenho mais familiaridade. Então, assim, eu queria convidar vocês a não fazer uma mudança radical, de repente, mas a pensar no seu trajeto. Bom, já consegui melhorar uma primeira aula, a segunda aula já consegui mudar um pouco, né? E aí seguir esse caminho, tá? Não se sintam cobrados no sentido de que isso tem que ser algo assim radical, não. Até porque nós mesmos que trabalhamos com capacitação de metodologias ativas, infelizmente a gente não consegue ainda fazer isso em todas as disciplinas, porque às vezes a gente não tem tempo para planejar a aula, né, da forma como a gente gostaria. Então é normal, acontece, tem situações às vezes que o professor pensa, né, aquela aula já está toda pronta, né, os slides já estão todo pronto, e aí fica muito mais cômodo, muito mais confortável para ele aquilo. Mas, gente, se vocês conseguirem pensar uma, duas aulas, três aulas, já é um caminho, já é uma direção, já é um movimento, entendeu? É um movimento. É melhor do que estar parado. Tá? Então, assim, dar o primeiro passo, e aí sabe o que é interessante? Que você vai dar esse primeiro passo e você vai ver, nossa, olha como é que foi legal a aula e a recepção dos alunos também são boas. Isso vai te incentivar, isso vai te motivar, porque é isso que acontece comigo. Quando eu saio de uma aula que eu ministrei nesse formato, eu me sinto muito mais motivado quanto professor, porque eu percebo no comportamento dos meus alunos que eles se sentiram mais participantes, né, mais ativos do processo, então isso me instiga a realmente estar caminhando. Tá? Mas muito obrigado, professora. E é justamente isso que eu quero passar para vocês. Tá? Nesse primeiro momento agora, eu vou passar aqui como é que, desculpa, como é que funciona o passo a passo da problematização e como que a gente vai aplicar isso na prática. Tá? Ó, o início da aula, a gente já apresenta o problema. Tá? A gente apresenta um problema para o nosso aluno, que é o problema proposto. Tá? Então, a motivação inicial do nosso aluno, né? Porque, pessoal, existe um plano de aula, tá? Por mais que alguns de vocês não consigam fazer sempre esse plano de aula, mas o ideal seria que todo professor tivesse um plano de aula para cada aula que ele fosse ministrar, né? Baseado no objetivo de aula que ele pretende ali alcançar. Então, lá no plano de aula, né? Que inclusive tem várias capacitações que falam sobre plano de aula. Tem lá no Blue material que fala sobre plano de aula. O plano de aula é onde você vai planejar, inclusive, qual que é o método que você vai utilizar. Mas no plano de aula tem o momento inicial, né? Tem o momento inicial da aula, que é onde você capta a atenção do aluno. Nesse momento inicial é onde você joga o problema, né? Onde você comenta sobre o problema, onde você faz a leitura do problema. E aí eu já vou dar uma dica para vocês. Peça para um aluno ler o problema. Tá? Começa a dividir o áudio, começa a dividir o microfone. Tá? Então, peça para alguém ler o problema. É uma primeira dica que eu vou dar, né, para vocês, assim, que já ajuda a quebrar um pouco do gelo por parte dos alunos. É você projetar alguma coisa e pedir para ele ler. Fulano, hoje eu vou ter 2 aulas, eu queria, né, economizar um pouco a minha garganta. Será que alguém poderia ler para mim esse parágrafo? Sabe? Será que alguém poderia ler para mim esse problema? Então, assim, sabe, fazer com que eles se sintam participantes, tá? E eu obtive algum sucesso com isso, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês é convidar alguns alunos para ler trechos, para ler partes, para ler alguns problemas. E aí isso vai quebrar, vai romper uma barreira que tem. Porque enquanto é só você que está falando, existe uma barreira ali. Você precisa quebrar essa barreira que é pedir para alguém abrir o microfone, pedir para alguém falar, que aí você vai ter um outro movimento, tá? Da sua aula.
Bom, o segundo momento, depois do problema ser apresentado, é os alunos preferencialmente, tá? Identificar o que ele precisa aprender para responder o problema. Tá? Então, o aluno tem que pensar, olha, esse problema eu não consigo resolver. Para eu resolver esse problema, eu preciso estudar sobre doenças infecciosas, porque provavelmente essa paciente tem uma infecção e eu preciso estudar sobre doenças infecciosas para poder responder a esse problema. Então, o aluno precisa identificar, tem que ficar muito claro para ele o que ele não sabe, mas o que ele precisa saber para responder o problema, tá? Então, veja que isso tudo é uma questão de diálogo, né? Primeiro a pessoa vai ler, eu vou perguntar dela se ela entendeu o que ela leu, o que ela entendeu, e depois a gente vai pensar, bom, o que vocês acham que a gente precisa aprender para responder esse problema? E os alunos vão começar a falar. É claro, pessoal, que se for uma aula expositiva, né, de doenças infecciosas, eu não vou ter essa interação, né? Porque eu não vou ter um problema, não vou perguntar para eles o que eles precisam. Então, uma aula no formato de problematização, ela por si só, ela é um diálogo, né? Ela é um diálogo. E aí, então, existe um momento que é o momento da aprendizagem, tá? Deixa eu... Se eu acho que eu... Tem a ferramenta do... Deixa eu ver aqui. Então, esse momento aqui, que é o momento da aprendizagem, é o momento onde ocorre a aprendizagem do aluno propriamente dito. É o momento onde ele vai aprender os tópicos que ele identificou aqui, que ele precisa aprender. E aí é onde a gente chega com a resolução do problema. Então, esse é o ciclo, né, pessoal, que a gente tem. Esse é o ciclo que a gente tem. A gente apresenta o problema, o aluno não vai saber responder a princípio. Vai identificar o que ele precisa aprender para resolver o problema. Ele vai aprender aqueles conteúdos, né, que ele precisa para resolver, vai resolver o problema agora que ele está com aquela informação e reinicia o ciclo. Tá? Então, aqui acho que está bem resumido basicamente os passos que conduzem aí à problematização. A ideia é como fazer isso no formato remoto. Como fazer isso no formato remoto? É isso que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou começar aqui com o exemplo 1. Esse aqui é o exemplo 1. Ó. Eu vou, pessoal, né, como eu falei anteriormente, sou cirurgião dentista, então os casos vão estar relacionados, né, obviamente, à odontologia, mas eu fiz questão de trazer de disciplinas diferentes para vocês verem que tem como encaixar em outras áreas. Aí eu vou pedir, olha só, para vocês observarem. Então, curso de odontologia, a disciplina Saúde Coletiva 5, problematização número X, Y, Z. Objetivo. Esse objetivo, pessoal, é o descritor lá da matriz de referência. Tá? Então, o objetivo da minha aula é o descritor da matriz de referência, que eu quero alcançar com esse objetivo. E ele diz o seguinte, ó, analisar fontes de informação para gestão em saúde coletiva. Analisar fontes de informação para gestão em saúde coletiva. Aí eu leio isso aqui e eu falo, opa, aqui eu consigo aplicar uma problematização. Porque se ele tem que analisar informações, então eu posso propor um problema onde ele tem que analisar as informações. Para que eu vou dar aula, pessoal, sobre como analisar? Não, eu vou dar um problema para eles resolverem. E aí, aqui está o meu problema. Eu queria pedir para alguém que pudesse fazer essa leitura aqui desse problema, só para a gente simular como é que ficaria numa aula comum. Tá, eu vou ler. Um cirurgião dentista assumiu a coordenação da saúde bucal de um município de... Médio porte. É porque a sua janelinha está bem em cima do texto. Ah, é? De médio porte. Para estabelecer uma política pública efetiva e melhorar os indicadores de cárie e doença periodontal, fez uma comparação dos índices do município com os resultados publicados no Levantamento Epidemiológico Nacional de Saúde Pública, SB Brasil 2010. Conforme os gráficos 1 e 2 a seguir, verificou, então, que os dados municipais eram muito semelhantes aos nacionais. Muito bem. Percebam, então, que eu coloquei o cirurgião dentista aqui como coordenador de saúde bucal de um município de médio porte. Por quê?
porque é uma das atribuições profissionais que o meu profissional pode assumir futuramente. E ele tem que fazer uma tomada de decisão aqui diante dos dados que foram apresentados. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas isso aqui, pessoal, é destrinchado com os nossos alunos, mas a ideia é discutir com eles e pensar, gente, vamos olhar esse gráfico 1 aqui, né? Ele fala da prevalência de sangramento e cálculo dental por faixa etária. Que informações vocês conseguem tirar daqui, né? E aí os alunos, aí que acontece? Você provoca os alunos a mais uma vez estarem participando. O que você entendeu? Isso aqui, vamos imaginar assim, caiu esse gráfico aqui numa prova, né? Ou você é coordenador lá de saúde bucal. Esse gráfico caiu lá na sua mesa. O que você consegue entender desse gráfico? Você consegue entender esse gráfico? Porque se você não consegue entender esse gráfico, você precisa saber, você precisa conhecer como fazer a leitura de um gráfico, né? Você precisa extrair essas informações. Então, eu tenho aqui o gráfico 1 e o gráfico 2, onde eu vou dialogar com os meus alunos sobre o que eles conseguem entender de um gráfico. Agora, eu fico pensando, será que é importante para um aluno de graduação, né, um aluno que está se formando, fazer a leitura e interpretação de um gráfico e tabela? É claro que é extremamente importante. Como é que um aluno está formando, né, ensino superior e ele não sabe fazer uma interpretação de um gráfico e tabela, gente? Né? Então, eu exijo e eu forço ele e a gente fica lá discutindo. Aí um aluno vai contribuindo, o outro vai contribuindo. Se eu fosse ministrar uma aula teórica sobre isso, eu não teria espaço para o meu aluno participar. Eu não daria esse espaço para o meu aluno participar. Tá? Então, é importante que assim, ó, vamos voltar lá. A pergunta, né, que vai surgir aqui muito provavelmente no próximo slide é a seguinte: o que você faria com esses dados caso você fosse o gestor desse município? O que você poderia planejar, né, de melhoria para essa população? Aí você tem aqui, ó, considerando as informações dos gráficos apresentados, avalie os questionamentos e as afirmações a seguir. Qual a principal conclusão que podemos aferir dos dados do gráfico 1? Então, meu aluno, eu estou perguntando isso na aula, entendeu? É quase que uma prova oral. Só que eles não estão percebendo que ali está rolando uma prova oral, mas é uma prova oral, assim, onde a gente está no momento de aprendizagem. Então, tudo bem errar, porque, na verdade, eu sei que eles talvez não saibam ainda. A gente está ali no momento de aprendizagem, está discutindo. Qual a principal conclusão que podemos aferir dos dados do gráfico 2? Nesse momento, pessoal, já posso adiantar para vocês que a saúde coletiva 4 foi a interpretação de gráficos e tabelas, ou seja, eu sei que o meu aluno que está no 5º período, ele sabe fazer essas interpretações. Então, essa pergunta A e essa pergunta B é pergunta do semestre anterior. Eu sei que eles devem saber responder isso aqui. O que eles provavelmente não sabem é isso aqui, ó. Considerando estes dados apresentados nos gráficos 1 e 2, que medidas você, enquanto gestor de saúde bucal, iria propor para este município? Agora eu entrei no descritor mais assim, robusto, né? Eu quero que eles me entreguem um plano de ação, né? Sobre o que eles, qual que seria a tomada de decisão, a conduta que eles iriam realizar diante dessa realidade aqui. Tá? Então, aí para isso, para eles conseguem responder a A e a B durante o diálogo. A C eles podem até gerar algumas hipóteses, mas para eles terem certeza, às vezes eles precisam de embasamento teórico. Então é aqui, pessoal, que eu falo que eles vão reconhecer que talvez eles precisem estudar alguns pontos para apresentar um plano de ação. E isso também pode ser um momento da aula, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu falo para eles, ó, existe uma referência que fala justamente sobre esse assunto, que é um livro que está lá na minha biblioteca virtual, que é o de gestão da prática em saúde bucal. Vamos abrir ele? Eu abro junto com eles, pessoal. Eu abro junto com eles, vamos atrás dessas informações. Eu já sei as informações, eu já sei qual que é o padrão resposta, mas eu estou embarcando no trem junto com eles, como se eu estivesse junto com eles, tentando encontrar aquela resposta pela primeira vez,
né? Então, olha, gente, eu não sei essa informação, mas eu sei aonde eu encontro essa informação. Vamos tentar encontrar juntos essa informação? Aí a gente chega na conclusão que tem um capítulo lá que fala sobre planejamento em saúde bucal. E aí, a gente faz uma leitura dinâmica ali em conjunto dos pontos, né, mais importantes. É claro, você, professor, vai ter que fazer uma leitura prévia, vai fazer as anotações do que é mais relevante nesse capítulo. Mas é importante que você faça uma leitura ali, peça para alguém ler um parágrafo. Vocês vão perceber que o aluno vai ler parágrafos que vai responder às perguntas que foram feitas lá no problema, e aí a cabeça deles vai assim, sabe, se abrir. Nossa, olha, realmente, né? Eles vão perceber que as respostas que as perguntas que eles têm respostas nos livros. Olha só que interessante isso, né? Tem aluno que não sabe disso, que às vezes as perguntas que eles têm, eles podem encontrar no livro. Né? Então, é legal até essa questão, pessoal, eu encontrei durante as aulas remotas a possibilidade de fazer algumas leituras dinâmicas com os nossos alunos. É claro, você não vai ler integralmente o texto, mas assim, quando você identifica alguns pontos importantes e você vai até lá, sabe por que isso é importante? Porque eles percebem que a informação que o professor tira para montar a aula dele está no livro. Né? Está no livro. Então, é uma maneira que eu utilizei deles se atentarem para esse detalhe, né? E aí eu acho que foi uma coisa assim que eu vou passar para vocês assim, que foi algo que tem dado muito certo para mim, sabe? Em cada aula você identifica de repente um capítulo lá na minha biblioteca virtual, em qualquer livro, e vocês vão trabalhando aquele capítulo em conjunto, né? E isso vai enriquecendo bastante a discussão. Depois que você finalizou ali aquela leitura, aquele momento, né? Sei lá, você separa uns 15, 20 minutos da sua aula para fazer essa leitura, pede para um ler um parágrafo, outro ler outro, pergunta o que cada um entendeu de cada leitura do parágrafo. Aí vocês vão fazer a leitura do problema novamente. Aí volta lá, né? Então tá, pessoal, depois dessa leitura agora que nós fizemos, considerando estes dados apresentados nos gráficos 1 e 2, que medidas você, enquanto gestor de saúde bucal, iria propor? Aí agora eles têm embasamento teórico para propor uma medida ali para esse problema. Então, não sei se vocês observaram, a gente, né, fez, né, esse aqui é um arco que parece o arco de Margarês, né? Ele foi feito totalmente durante essa aula, ó. A gente apresentou um problema, identificou que não sabia tudo e que precisava aprender alguns pontos para responder esse problema. Eu fui lá com eles. A diferença, pessoal, é que às vezes a gente larga o aluno nessa hora, né? Mas a diferença foi que eu fiz questão de pegar na mão deles e falar, vamos lá aprender juntos isso. Simulando como se eu também não soubesse essa resposta. Sabe? Simulando como se aquilo fosse algo novo para mim. E aí pegava na mão deles, vamos lá juntos. E aí começava a perceber, nossa, olha só, tá vendo como isso de repente pode responder nossa pergunta? E aí volta-se para a resolução do problema e faz o fechamento da aula. Tá? Então, a ideia, né, que eu tenho trabalhado é mais ou menos assim. Mas o que você pode fazer também, né? Você pode colocar o problema, pode identificar as coisas que precisa aprender. Se você quiser, você pode utilizar os seus slides aqui, tá? Se você não quiser utilizar a minha biblioteca. Eu acho que os nossos alunos, assim, eu vou defender um pouco a minha biblioteca e a leitura do livro, porque o nosso aluno, ele não está lendo, pessoal. Tá? Tem aluno que nunca acessou a minha biblioteca, tem aluno que nem sabe da riqueza que tem, né, a minha biblioteca. Então, eu acho que é uma boa estratégia de você apresentar esse universo, que é o universo da autoaprendizagem, né, que é ele ter essa autonomia. Se eu tenho uma dúvida, de repente a dúvida que eu tenho pode ser esclarecida se eu for no livro. Né? Talvez, se de repente eu pegar essa dúvida que eu tenho e for procurar no livro, ao invés de até às vezes de perguntar do professor, né? Porque os nossos alunos têm muito essa cultura, né? Tá com uma dúvida? Professor, o que é isso? E você sabe que se ele tivesse um pouquinho menos, né, quer dizer, um pouco mais de coragem e fosse lá para o livro, ele ia encontrar aquela resposta. Né? Só que ele quer a resposta mastigada. E acho que a gente tem que começar a frear um pouco isso, né? Essa resposta mastigada. Então vejam, pessoal, que assim, eu simulei que eu não sabia a resolução, fui com eles junto, porque é muito simples eu chegar para eles, apresentar um problema
e já apresentar a solução, porque todos nós, né, professores, já sabemos a solução dos problemas. Então, qual que é a diferença aqui? É dar de bandeja essa informação para eles. Vamos fazer eles gastarem energia indo atrás desse conhecimento, indo atrás dessa solução. Tá bom? Bom, eu finalizei um primeiro exemplo, eu tenho outros 2 exemplos para mostrar para vocês, só que são de outras áreas, e eu queria abrir esse espaço para vocês fazerem alguns comentários, algumas dúvidas. O que vocês acharam dessa primeira situação? Alguém quer fazer algum comentário? Acha que é possível fazer isso nas aulas, nas disciplinas que vocês... Leandro, eu vou perguntar, você consegue fazer isso numa aula de 1h30? Consigo. Você acha você acha que demoraria muito? Porque, por exemplo, eu consigo fazer isso na minha aula que eu tenho 2 tempos. Agora, numa aula de 1h30, por exemplo, hoje é sábado, quinta-feira eu tive uma aula. Aí eu fui fazer isso, me empolguei, e aí a gente acabou a aula tipo 10h40. Tá, vamos lá. Essa informação da professora Laurize é muito importante, porque, Laurize, é o seguinte, se você der 1h30, mas às vezes, por exemplo, pode ser que você não tenha chegado na resolução do problema. Deixa eles atrás dessa resolução do problema, passa como atividade para eles finalizarem e te entregarem depois. Mas eu acho que a ideia, né, que nem quando eu comecei a apresentação, o nosso objetivo principal é a aprendizagem do aluno. Então, assim, lembrando lá que não é você despejando informação que significa que o aluno está aprendendo, então valeu muito mais, a sua hora foi de muito maior qualidade se você investir o tempo em esclarecer o problema, em identificar o que o aluno não sabe e o que ele precisa saber, aonde ele pode encontrar essa informação, mesmo que você precise fazer um fechamento numa outra aula, tá? Então, eu acho que o seu tempo foi muito mais rico em qualidade, né? Mesmo que você não consiga finalizar, né? O interessante disso é que, por exemplo, se você pede para o aluno ler um parágrafo, ler outro, isso alonga a aula, né? Isso alonga um pouco a aula. Isso gera mais discussões, isso gera discussões ricas, né? Mas eu tenho uma visão sobre isso. Às vezes, eu estou dando uma aula e o aluno vem com uma pergunta. Só que a pergunta, às vezes, nem é tão relacionada sobre o que eu estou falando, sabe? Naquele momento. Só que, gente, o aluno está com uma pergunta. O aluno do século XXI está com uma pergunta. Ele está participando. Não pegue isso e jogue no lixo. Sabe? Eu acho que tem muito professor que perde essa oportunidade. Por quê? A gente clama tanto para o nosso aluno participar, a gente clama tanto para o nosso aluno interagir com a gente. No momento que ele interage, ele fala... Aí o professor fala assim, não... Esse não é o momento, na próxima aula a gente vai ver isso. Não, gente, aproveita aquele momento que o aluno quer aquela resposta e discuta aquilo, porque significa que ele está curioso com aquilo, significa que ele tem interesse de saber aquilo. Então, isso é algo muito importante, tá? Então, eu costumo pensar assim, o aluno trouxe uma pergunta, ele trouxe um problema, eu acho que vale a leitura desse background, sabe? Nossa, o aluno trouxe uma pergunta porque ele está interessado realmente em saber sobre aquilo, né? E isso, gente, é uma coisa que não tem preço. O nosso aluno de hoje em dia está interessado, é uma coisa que não tem preço. Então, vamos utilizar disso, vamos aproveitar isso. Então, não é perder tempo, pelo contrário, é ganhar tempo, né? Em nenhum momento que você estiver ali, tirando às vezes o foco do tema que você está discutindo, para discutir uma coisa que foi uma curiosidade do aluno, ou que você considere que seja mais interessante, isso aí vale a pena sim, tá? Vale a pena sim você investir tempo nessa questão. Então, não fiquem, né, professores, focados nessa questão assim, poxa, não consegui dar todo o conteúdo hoje. Passa como uma leitura complementar, faz o fechamento do problema no outro momento, pede para eles te entregarem como tarefa, mas dizer que você perdeu tempo de aula com isso, não, isso jamais. Você ganhou tempo de aula com isso, tá? E, Leandro, quando o aluno, tipo assim, aquele primeiro aluno, depois de meia hora que você está ali, né? Porque, tipo assim, para a gente é quase uma meia hora,
Uhum. Aí o aluno responde uma resposta totalmente errada. Uhum. Aí é complicado, mas é momento de aprendizagem, né? Inclusive, assim, não rir, né? Também o aluno gerar hipótese e tal, você tem que ser receptivo em relação à participação do aluno. Gente, é sério mesmo? A gente já está... É 9h40, é isso? É isso mesmo. Passou rápido, né? Bom, deixa eu falar aqui para vocês, vou mostrar para vocês aqui um caso agora de diagnóstico 3, tá? Que é a área uma área mais clínica, tá? Então aqui vocês vão ver, por exemplo, o objetivo: identificar a necessidade e os tipos de exames complementares utilizados na odontologia e solicitá-los ou revisá-los. Ele relata aqui, eu não vou ler dessa vez, por questão de tempo, mas só para vocês identificarem como é que é a estrutura. É um caso clínico, tá? Aquele primeiro caso era de saúde coletiva, isso aqui é um caso clínico, fala de um paciente e tal. É como que ele compareceu na clínica. E até é engraçado que ele coloca assim, ó. Procurou atendimento odontológico na clínica de diagnóstico 3 do Centro Universitário São Lucas, para o aluno se identificar, porque essa disciplina, inclusive, tem prática, né? Então, o aluno vai se identificar automaticamente que poderia ser um paciente que estivesse chegando lá na clínica. E aí, eu mostro algumas imagens para esses alunos, né, sobre o caso clínico do paciente. Então, a gente mostra, faz a leitura do enunciado e mostra a imagem para ele. E é engraçado que eu falo assim, tá, gente, e agora? O que você faria se você estivesse lá na clínica e chegasse esse paciente para você? O que você acha que pode ser? Qual que seria o diagnóstico? Aí os alunos começam a ficar assim, intrigados. Por quê? Porque eles pensam assim, nossa, eu não sei essa resposta, mas eu deveria saber, porque de repente pode ser que chegue um paciente desse ou na clínica da faculdade ou no meu consultório mesmo, né? E aí o que eu vou fazer? Como eu vou proceder? Então isso instiga muito mais o aluno, pessoal, do que você ficar enchendo os slides de informação, tá? Aí tem as perguntas, né? E os conteúdos que eles precisam também, a gente vai discutir os conteúdos que eles precisariam aprender para a gente resolver esse caso. Eles vão chegar, pessoal, numa situação onde eles vão concluir, né? Vou só adiantar aqui para vocês que eles precisam revisar as lesões infecciosas, né? Da região oral. Para resolver esse problema, eles precisam estudar as lesões orais que são de origem infecciosa. E aí, então, é aonde a gente vai para aquele momento da aprendizagem. Ok, vocês precisam aprender isso? Então, vocês precisam aprender isso para responder esse problema, tudo bem? Tudo bem, então nós vamos aprender juntos. Aí vou lá. E aí a gente vai no capítulo lá, né, de lesões infecciosas, e eles vão perceber que aquele caso tem até algumas imagens, não é a mesma imagem do livro, tá? Mas tem algumas imagens semelhantes no livro e que condizem com a história daquele paciente. E eles mesmos vão chegando, nossa, professor, está parecendo sífilis na fase secundária, né? Porque no começo o paciente parecia que era sífilis primária e evoluiu, e agora ele se apresentou na fase secundária. Pelo que a gente está estudando aqui, faz sentido ser sífilis secundária. E aí você vai discutindo com o aluno, mas por que você acha isso, né? E aí é muito engraçado quando vai aparecer na leitura deles, quando eles mesmos estão lendo, e eles falam assim, nossa, está parecendo muito com o caso que a gente está né, sendo desafiado. Então, eles mesmos, você tem que esperar eles mesmos chegar nessa conclusão. Nossa, tem muito cara de sífilis, né? Especialmente sífilis secundária, tá? Então é isso, é o próprio aluno chegar, né, nessa conclusão, tá? Por meio do embasamento. E aí depois que você fez, né, então, o embasamento teórico, você volta lá e pergunta: estabeleça a hipótese diagnóstica e apresente duas informações do caso que a justifiquem. Indique um exame complementar que pode ser realizado ou solicitado para o estabelecimento do diagnóstico diferencial e outro para a comprovação da hipótese. Cite o prognóstico das lesões e o tratamento indicado para esse caso.
todas essas informações que estão aqui, eles não sabiam no começo da aula, e agora eles sabem porque eles fizeram a leitura do capítulo, ou porque você ministrou a aula, tá? Que você pode pegar os seus slides e fazer uma adaptação, né? Então vamos, agora nessa aula vocês vão entender como vocês vão responder. E aí quando vocês estiverem falando da aula, vocês não vão entregar nada, vocês só vão falar do que é, né? Como é que a sífilis vai se manifestar, assim, assim, assado. E eles mesmos têm que chegar nessa conclusão. Professor, está aparecendo muito com o que o senhor estava mostrando para a gente, né? Como problema. Então, é importante, pessoal, é que o próprio aluno chegue nesse resultado, tá? Um terceiro caso aqui, mas esse caso, ele já aproxima um pouco mais das matérias mais pré-clínicas, né? Porque eu apresentei um caso de saúde coletiva 5, que é discussão de alto nível, né? Para elaborar plano de tratamento, plano de ação, né? Para um município. O segundo caso foi de diagnóstico 3, foi sobre tratamento de lesões, né? Também já é um tema mais complexo. E aqui, na verdade, está relacionado à parte de farmacologia, que é um assunto meio intermediário aqui, né? Os alunos normalmente vão estudar farmacologia ali no quarto, terceiro período, né? Vai depender dos cursos aí, mas só para dizer que você pode também trabalhar essa problematização em conteúdos também mais iniciais, tá? Não necessariamente em conteúdos mais avançados. Por exemplo, aqui ele trouxe um caso clínico, mas nesse caso clínico, ele inclusive diz qual que é o diagnóstico da paciente, né? Ele fala que a paciente tem um mucocele, né? Que foi feito diagnóstico e tratamento. O X da questão aqui é outro. O X da questão é que é uma paciente de 68 anos e que ela tem histórico de doença cardíaca congênita que foi tratada com prótese valvar. O fato da paciente ter uma prótese valvar traz uma correlação clínica na hora da prescrição de medicamento, quer dizer, na hora de fazer o procedimento cirúrgico, e ela relata também que é alérgica a benzetacil, né? Logo, ela é alérgica à penicilina. E aí, a discussão se segue, né, para o seguinte: considerando o caso clínico apresentado, avalie os questionamentos a seguir. Cite o risco que esse paciente está sujeito diante do procedimento cirúrgico. Nesse caso, a paciente tem riscos de desenvolver endocardite infecciosa, endocardite bacteriana, por conta da presença da válvula, né? Da prótese. Então, a gente vai percebendo que o aluno precisa rever algumas questões relacionadas a isso. Cite a conduta terapêutica a ser adotada, considerando o risco, né? Ele precisa fazer uma profilaxia antibiótica. Descreva a prescrição mais adequada para esse paciente e justifique a sua prescrição adotada. Então, o aluno precisa perceber que ele não sabe essa informação, que ele precisa saber e que para responder essa pergunta eu indico uma referência bibliográfica para eles, que está aqui, que é Farmacologia Terapêutica em Odontologia. Eu abro ele no capítulo que fala sobre indicações do uso de antibióticos e vejo lá a parte que fala sobre o uso profilático. E na leitura ou no estudo, né, pessoal, os próprios alunos vão concluindo de que realmente essa paciente é uma paciente diferenciada pelo fato de apresentar essa prótese, que ela precisa ser submetida a uma profilaxia antibiótica prévia, né, antes de fazer o procedimento cirúrgico, e que o fato dela ser alérgica à penicilina inviabiliza a prescrição de amoxicilina, que é derivado da penicilina, por exemplo. Então, é uma discussão de altíssimo nível na área de farmacologia. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, aqui do padrão resposta, você pode criar um padrão resposta depois, né, e voltar lá nele, né? O aluno deverá citar a endocardite bacteriana infecciosa. O aluno deverá citar a profilaxia antibiótica, né, a antibiótico terapia profilática, e o aluno deverá descrever a seguinte prescrição, né, administrar ao paciente por via oral um comprimido de azitromicina 1 hora antes, né, do procedimento, ou 2 comprimidos de clindamicina, 2 medicamentos que não são a base de penicilina aqui para a prescrição dessa paciente, uma vez que ela é alérgica a benzetacil, e benzetacil é a base de penicilina. E o aluno deverá explicar que o paciente é alérgico ao antibiótico de primeira escolha, que pertence ao grupo de beta-lactâmicos, penicilinas e cefalosporinas. Então,
você pode criar um padrão, pode não, né? É interessante que você crie um padrão resposta para você checar com os seus alunos se as conclusões que eles conseguiram chegar batem com as conclusões que vocês conseguiram chegar também. Bom, pessoal, agora eu quero um momento de diálogo. Queria que vocês me dessem um feedback. O que vocês acharam? Será que é possível de fazer alguns ajustes em algumas aulas de vocês? Queria ouvir vocês um pouco. Bom dia, professor Leandro. Bom dia. Professor Rafael. Olá. Então, eu estava ouvindo a professora Laurize e algumas questões que eu faço, porque eu trabalho muito com problematização nas minhas disciplinas, né? Uhum. Semestre passado, esse semestre também vou fazer. Eu trouxe, por exemplo, a questão da Covid-19 em periferias, né? Periferias. Uhum. E aí eu trago alguns dados, tanto Brasil e Estados Unidos, né? Quem morre mais são pessoas negras, periféricas, etc, etc. Só que aí a questão que eu ia falar, a questão de tempo, é que eu posso trazer esses dados, essa contextualização, antes da aula. Uhum. Né? Pessoal, assiste isso. Tá, aí no momento da aula, quando a gente tem 1h30, né? Eu faço uma breve revisão desses dados, né? Então, em vez de eu ficar 30 minutos apresentando eles, eu fico 10. Uhum. Ó, pessoal, vocês já leram, né? Já leram. Então, faço um resumo ali e já passo a problematização para eles, né? Considerando esse processo, considerando 220 milhões de pessoas e etc. E aí vai, né? Aí da aula em si. Então, eu uso bastante problematização, uso bastante o debate. É claro que estar aqui com o senhor, que é especialista nisso, me faz aprender mais, né? Então, essa questão de tempo, eu procurei resolver assim. Eu sempre fiz assim, antes, mesmo no presencial, né? Mas aí esbarra nessa problemática que o senhor colocou, que os nossos alunos não leem. Não leem. E o modo ré, ele me trouxe algumas alternativas. Então, eu tenho usado o podcast, eu tenho usado documentários, vídeos curtos, porque eles não vão ler. Eu até falo assim, ó, pessoal, quando vocês forem lavar louça, vocês forem na academia, vocês forem fazer uma caminhada, porque eles estão fazendo tudo isso, né, professor? Não adianta dizer que não. Deveria. Ouve esse podcast aqui e tal, né? Então, isso tem melhorado bastante os debates nas minhas aulas, né? Teve aula que só de debate, igual a professora Laurice, nós passamos de 1h30, que todo mundo queria dar opinião sobre o que foi debatido, né? Então, acho isso bem, bem interessante. É isso. Legal, professor. Obrigado, legal professor. a sua participação. Obrigado. Eu achei muito legal a participação do professor Rafael, e aí, assim, eu ia até perguntar, né, professor, dessa questão, como é que é o envolvimento dele, engajamento deles na leitura prévia. Porque eu sou muito adepto do ganhar tempo em você, às vezes, indicar uma leitura complementar previamente à sua aula. Mas eu tive experiências um pouco, assim, fracas com isso, porque os alunos realmente, eles não leem. E aí eles chegam na aula, praticamente, eu meio que vou ter que começar do zero, eu já precisei começar do zero, porque percebi que eles não compraram muito a ideia, ou eles relataram que estavam sem tempo, enfim. Então, eu comecei a tentar fazer o quê? A pensar no tempo que eu tenho, de forçar, eu estou forçando eles a beber da fonte, né? E eu tenho tido bons resultados nesse sentido, e assim, é claro que não tem como você, por exemplo, às vezes são capítulos muito extensos, mas se o professor fizer uma leitura anterior e fazer a marcação e pontuar o que ele acha mais interessante, ali, que realmente vai casar com a resolução do seu problema, eu acho que fica uma experiência interessante para o aluno, até para a gente formar alunos que leem, né? Formar alunos que saibam aonde a informação está de fato, né? Que todas as nossos slides, eles são formados por conta das leituras, né? Tem muito aluno que não... professor, compartilha os seus slides, compartilha os seus slides. Na verdade, ele não entende
que os nossos slides, quer dizer, melhor que os nossos slides, são os livros que têm todas as informações, inclusive mais informações, talvez mais atualizadas, né? Então, essa concepção que eu tento passar para eles. E aí, como eu vejo que o meu aluno tem uma dificuldade, eu tento construir uma cultura trazendo isso para dentro de sala de aula. Então, eu estou trazendo a leitura para dentro de sala de aula e eu tenho tido bons resultados, tenho colhido bons frutos, né? Então, ao invés de eu ficar falando dos meus slides, eu tenho feito eles fazerem uma leitura dinâmica de alguns parágrafos específicos, né? E eu acho que deve existir algum nome para uma metodologia, algo semelhante a isso, mas eu acho que foi uma adaptação que ocorreu por conta desse momento que a gente está vivendo, né? Mas eu achei que foi algo interessante, assim, da minha experiência e obrigado, professor Rafael, pela participação e pela experiência, né, compartilhada. Professor, posso fazer só somar uma informação? Desculpa. Então, essa questão da leitura também me toca bastante, né? Porque a minha formação foi basicamente ler, né? Mas acho que diferente dos demais colegas, duas características das minhas disciplinas. Elas estão concentradas, maioria no primeiro período. Então, é a galera que chegou. Certo. Segundo, o meu objetivo, ele não é técnico. Ele é atitudinal. A minha disciplina, diversidade humana, ela é atitudinal. Então, assim, meus alunos eles têm que ler. Eu tenho diversidade humana no 5º período em farmácia, aí sim eu faço... Vamos ler um pouco mais, porque eu entendo que um aluno do 5º período, ele já conhece interpretar uma narrativa científica com maior facilidade, né? Com mais facilidade. Mas no primeiro período, eu diminuo bastante a leitura. E nas ciências humanas, a gente tem uma vantagem. Não sei se é vantagem ou desvantagem. Eu creio que é uma vantagem. Que nós temos autores fazendo podcast. Então, o cara que escreve o livro, ele é o que grava o podcast, entendeu? Porque as ciências humanas têm essa preocupação, uma questão interna dela, né? De precisa estar se comunicando nesse mundo que nós vivemos hoje. Então, isso é muito interessante. A gente ter... questão indígena. Você tem os indígenas gravando podcast, então isso é muito rico para essas possibilidades, né? Mas eu tenho essa mesma preocupação que o senhor tem. É exatamente a mesma. E essa questão do podcast é uma coisa bem interessante. Mas eu mesmo sou fã de podcast, eu gosto bastante e vejo que realmente, assim, para algumas áreas, né, ela vai se encaixar perfeitamente, igual na área do professor Rafael. E eu queria fazer não posso esquecer de fazer esse comentário, que é o seguinte, pessoal. Cada um de vocês tem um universo diferente. Por quê? São turmas diferentes, cursos diferentes, momentos diferentes, né? E eu consigo perceber isso porque eu trabalho, pessoal, com algumas disciplinas do primeiro e algumas disciplinas no final do curso. Então, eu percebo que o aluno, mesmo do curso de odontologia, ele é diferente. O aluno do primeiro é diferente do aluno do 8º. Eu percebo também que o aluno do integral é diferente do aluno do noturno. E eu percebo que, dependendo da disciplina, a pegada é diferente. Então, o professor ele vai ter que adaptar, né? E aí, nisso, é confiado ao professor fazer a escolha do método que vai se adequar melhor, que vai casar melhor com a metodologia que ele vai tratar, né? Com o conteúdo que ele vai tratar, com o objetivo que ele quer alcançar. Então, nós professores temos esse poder e, ao mesmo tempo, responsabilidade de escolher qual que vai ser a metodologia que vai atender melhor ao objetivo do aluno, pensando em várias variáveis, diversas variáveis, né? E, então, nos é confiado isso, né? A empresa nos contratou confiando de que nós, professores, iríamos realmente trabalhar os conteúdos e que nós iríamos realmente escolher qual que seria a melhor metodologia. Então, é muito difícil, eu que sou da área de odontologia, chegar para o professor Rafael e falar assim, professor Rafael, eu acho que a melhor metodologia... Não, peraí. O professor Rafael, ele é expert na área de humanas, então ele entende muito melhor qual que são os desdobramentos para se atingir o objetivo. Então, eu não tenho uma receita de bolo, sabe, pessoal, para passar para cada um de vocês. Eu trouxe, né, os exemplos aqui, porque eu acho que fica muito mais visual, mais visível, para vocês entenderem como é que é a forma que eu tenho trabalhado. E eu espero, assim, que, sinceramente,
que sirva para aumentar o arsenal de vocês, né? Para que quando vocês olhem para aquele descritor, assim, você fala, esse descritor aqui está com cara de problematização. Vou fazer esse teste, vou trabalhar a problematização. E aí vocês possam utilizar e deem o feedback depois, né, de como é que foi, tá bom? Mas não tem receita pronta. Dependendo do conteúdo, dependendo do curso, você vai ter uma perspectiva diferente. E é isso que... esse é o amadurecimento que gera, né, no professor ao longo dos anos, né? Vou finalizar, pessoal, agora, fazendo a leitura aqui de uma citação, né? Essa aqui é um estilo de um poema curto. É do João do Ederlin, né? Do Ederlin, que diz assim: professor é guia, é às vezes conselheiro e amigo, é quem incentiva a gente a pensar antes de falar. É quem precisa da paciência para se manter num país que tanto desvaloriza o seu saber. É o melhor amigo da educação. É um dos pilares de uma boa sociedade. É quem canta até funk para a gente entender a matéria. É quem sabe que não sabe tudo. É aquilo que tem em comum o engenheiro, o médico, o advogado, o músico, o escritor, o fisioterapeuta, o o fonoaudiólogo, né? Dentista. E não à toa é sinônimo de mestre. E eu acho que essa frase aqui é a frase mais impactante do texto, que é a frase que diz assim: é quem pode mudar o mundo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu gostaria assim, de agradecer, pessoal, todos vocês que estiveram aqui, que acompanharam essa aula, dizer assim que vocês são heróis mesmo, né? Tipo, a gente está no momento de provas, PDD, né, para fazer, várias coisas acumuladas, e mesmo assim vocês se dispuseram de estar aqui, né, assistindo essa aula, essa capacitação. Então, eu gostaria de agradecer muito mesmo a atenção de vocês, que se dispuseram para estar aqui nessa manhã de sábado, né? Eu acho até assim um pouco de loucura, né, para cada professor, porque sabendo de tantas atribuições que tem para fazer, ainda separa um pouquinho de tempo no sábado de manhã para assistir uma capacitação de problematização. Tem que ser um pouco louco mesmo, né? Mas é um louco apaixonado, né, pela profissão e pela nossa responsabilidade. Então, agradeço muito, tá, a participação de vocês e espero ter contribuído aí de alguma forma com esse conhecimento, tá bom? Muito obrigado. Então, faço das palavras do professor a minha, né? Agradecer a presença dos professores que participaram, aceitaram o nosso convite. Eu vou fazer o comentário do professor João, que o professor não conseguiu ver, né? Eu achei bem interessante o comentário dele no chat, tá? Sobre aquela imagem instigadora no início da oficina. Uhum. Essas imagens instigam a nossa atuação. Vai de encontro ao grande desafio, mostra que o aluno precisa ter interesse nas aulas para aprender. Só com os conteúdos dados não chegamos ao objetivo. Eu achei muito interessante esse comentário dele, pertinente, né, em colocar na oficina. Uhum. E a professora Isabel está participando da nossa oficina e ela quer fazer uso da palavra um pouquinho. Sim. Professora Isabel. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Sim? Estou participando aqui como professora e assistindo, tá, Neyane? Excelente. E eu pedi realmente para a Priscila para fazer uso da palavra, porque eu não poderia deixar de comentar aqui a oficina, esse momento de formação, tá? Então, também agradecer a tua generosidade em compartilhar a tua experiência, mais do que conhecimento, mais experiência, realmente a gente já vem acompanhando o teu trilhar nessa trajetória docente, né? Bastante amadurecida hoje, então, assim, agradecer pela tua generosidade e disponibilidade nessa manhã com os pares. E aí também eu quero comentar aqui algo que me chamou muita atenção durante toda a oficina, a tua empatia com os teus pares docentes aqui, né?
se colocando em diferentes contextos, em diferentes realidades, ponderando sempre, partindo da tua experiência e relacionando com as pessoas que estão aqui participando, né? Você trouxe exemplos concretos com a nossa realidade, isso é bastante importante, porque aí a aprendizagem se torna significativa, não só em relação ao tempo de aula, o contexto em que estamos no REAR, né? Foi comentado aí tanto pela professora Laurise, pela professora Leidiane, o professor Rafael, né? E outros que participaram no chat, das dificuldades que vem enfrentando no REAR, né? E você, de uma maneira, a partir da tua experiência, né, de adaptação do momento presencial para o REAR, conseguiu dar alguns encaminhamentos. Mas, como você referiu, não há uma receita pronta, quem dera tivéssemos, né? Mas o exemplo concreto e condizente com a nossa realidade, isso demonstra que é possível, né? Além disso, você fez muitas referências a todos os instrumentos e recursos institucionais que amparam o nosso modelo, né? Então, desde a matriz de referência, apontando no seu planejamento de aula, né, a própria matriz de referência, trazendo o referencial com a minha biblioteca. Então, são recursos institucionais à disposição dos professores, né, e dos alunos, e aí, nos teus exemplos, você conseguiu trazer isso de uma forma muito clara, prática e execuível, né? Isso sem falar, obviamente, em algo que a gente já sabe que se revela em outras ações suas nessa ponte pedagógica, que é uma fundamentação teórica bastante consistente e coerente com o nosso modelo, né? Então, eu só tenho elogio, além do agradecimento, né? Queremos mais tua participação aqui, considerando até que o NAPED é um núcleo de experiência docente, então é o tipo de participação que a gente quer. Hoje foi Neandro, mas com certeza muitos dos professores que estão participando aqui também hoje têm condições de dividir, compartilhar as suas experiências. E assim a gente vai caminhando e eu tenho certeza que nós vamos trilhar toda essa trajetória com bastante sucesso, viu? Muito obrigada a você. Além da equipe NAPED, né, que nos propiciou esse momento de formação, e de todos os professores que estão aqui participando nessa manhã, né? É uma disponibilidade ímpar de vocês, demonstra comprometimento, responsabilidade com o nosso papel docente. Só tenho a agradecer a todos que estão participando aqui hoje. Muito obrigado, professora. Então, alguém mais quer falar alguma coisa, alguma consideração? Podem ficar à vontade. Professores, eu coloquei no chat o link para fazer a avaliação, tá? Eu peço por gentileza que avalie nossa oficina, tá bom? Priscila, eu vou colocar essa apresentação lá no grupo que você criou, né? No Blue. Acho que tem um grupo, né? Ou não, na comunidade. A comunidade docente, né, professor? Eu vou colocar essa apresentação lá para quem quiser dar uma revisada depois, tá bom? Tudo bem. Tá. Professor Neandro, é a professora Letícia. Olá, eu queria só contribuir rapidamente com a grandeza desse encontro de hoje. E é tão interessante o que a professora Isabel fala, das experiências que você conta, e automaticamente nós estamos agregando as nossas experiências também. E isso tem um valor tamanho. Quando você fala daquilo que você faz, e eu gosto muito de trabalhar a problematização na enfermagem e no curso da medicina, e eu trago aquilo que deu certo para você, eu já coloquei na minha bagagem como uma experiência que deu certo, e eu tenho certeza que quando eu aplicar para mim, também dará certo. E como a professora Isabel fala, a oportunidade de discutir, de dividir as experiências, valoriza o nosso trabalho e principalmente a resposta do aluno, porque quando a gente fala, alguém no início falou eu estou do lado de cá e eu questiono o tempo todo, parece-me que eu estou falando sozinha,
E nós temos uma turma de alunos bastante heterogênea, onde aquele que participa muito e aquele que não participa absolutamente nada. E não tem uma razão direta com entusiasmo pela disciplina, mas são questões pessoais, que envolve a vergonha de falar em público, a vergonha e essa dificuldade, ela também é no modo presencial e ela se repete aqui no modo remoto. Então, muito obrigada pela oportunidade que nós tivemos hoje em participar e aprender com você mais um pouco. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Alguém mais? Então é isso, gente. Obrigada. Logo estaremos trazendo mais oficinas para vocês, tá bom? A gente agradece a participação de todos. Tenham um bom dia e um bom final de semana a todos. Bom dia a todos. Bom final de semana, pessoal. Até mais. Leandro, mais uma vez, muito obrigada, viu? Foi show. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom final de semana. Amém. Descansem.